Morgans é um romântico, Vivi está de volta, passado de Kuma revelado, pelo menos um pouco, e muito mais agora nesse capítulo de One Piece. Antes de tudo, sou o Patrick e gostaria que você se inscrevesse caso não seja inscrito, pois isso ajuda demais aqui o canal, velho. Eu conto com você. O capítulo inicia com a história de capa da época dos Mads, onde vimos Caesar, Judge e Queen brigando. Obviamente, não vejo como eles não brigarem, pois são três fanáticos por guerras e com personalidades peculiares. Logo de cara vimos novos modelos de pacifistas, com uma habilidade totalmente nova chamada Battle Shield. Achei interessante que o Vegapunk mudou suas características e também sua aparência, pelo menos a roupa. Sinceramente acho um pouco cedo para falar se eles são fortes ou não, mas baseado nos pacifistas anteriores, eles devem ser um tipo de upgrade ou algo assim, e logicamente mais fortes. Sentomaru explica que no total existe 50 ao todo e eles são denominados de pacifistas Mark III. O interessante é que os carinhas do governo acham que os pacifistas estão agindo por conta própria, mas mal sabem eles que foi apenas uma ordem. Sentomaru agora é uma ameaça para o governo mundial, então o jeito agora é tentar tirar o Vegapunk de Egghead, e é para isso que os pacifistas Mark III foram acionados, e a principal ordem é exatamente tirar Vegapunk de lá, junto com o Chapéu de Palha. Honestamente acho o Sentomaru um personagem interessante, desde a época que ele apareceu, né, na época do Arquipélago, tanto o design dele e como assim o jeito que ele lutava tal, sempre foi interessante, né? E agora estamos vendo mais da personalidade do Sentomaru. E agora mais do que nunca ele precisa fazer com que seu mestre fuja do governo mundial. E outra, eu acho que o GM agora está cada vez mais perdendo o Vegapunk com essas invasões e ataques. Voltando ao Lab Face, Luffy está se perguntando onde está a Bonnie e o Vegapunk, né? Shaka, o Vegapunk número 1, deixa o Luffy que a Bonnie está no monitor, que basicamente tudo dentro do laboratório pode ser visto no monitor. Luffy fica puto e com razão, que o FDP devia ter falado antes, né? Vimos que o Brook, Zoro e a Stussy com as roupas caracterizadas de Egghead, e eu achei bacana, achei essas skins bacanas. Tá todo mundo reunido aqui, né, inclusive os derrotados da CP0, cara, se não fosse por Edson ter parado os Serafins, eu acho que ainda estaria uma bagunça, velho. Shaka fala que eles não podem sair lá do Phase agora, pois se eles saírem eles vão ser queimados por lasers. O objetivo principal no momento é encontrar Stella, o corpo principal, para depois ir embora de Egghead. Cara, eu acho que vai ter muito mais coisas aí, sabe? Pois o GM mandou, como vocês sabem, o Kizaru e também um dos Kuroseis pra lá. Então, meus amigos, não vai ser tão simples sair de Egghead. Esse arco está bem diferente do convencional, né? Ver todo mundo junto assim é bem anormal e pois estamos acostumados a ver a galera espalhada e tirando seu rumo. Mas é aquilo, é o início, ainda tem muita lenha pra queimar. E só um parêntese, cara, vocês notaram o Sanji que não tira o olho da Stussy, mas enfim, é só um parêntese mesmo. Enfim, o Shaka também enfatiza que por causa da bagunça dos Serafins, o Dedemushi Kameko foi danificado, por isso dificulta saber onde está o Stella, né, o corpo principal. De qualquer jeito, eu me pergunto o que diabos aconteceu com o Vegapunk. Lembra que ele falou que a Parabone não tocar na pata? Depois daí, Vegapunk desapareceu e agora vimos finalmente as lembranças de Kuma, quando ele era uma criança. Lembranças ruins de um passado que ele faria de tudo para esquecer. O estranho são as pessoas dizendo que se ele fugisse, os outros seriam mortos. E fica mais uma incógnita aí para pensarmos. Ele apoiou muito na sua infância. E lá de longe parece uma silhueta de provavelmente um Tenryubito. Eu posso estar errado, tá? Mas logo após isso o mangá volta para o Kuma escalando na Red Line. Mais um grande indício aí que sim, ele a vida toda pode ter sofrido nas mãos do governo mundial. Isso me fez lembrar de uma coisa, que de acordo com Jinbei, Kuma, governante do reino, era conhecido por ser um monarca tirânico, levando o povo de Sorbet a derrubá-lo durante uma rebelião. A reputação de Kuma lhe renderia o papel de tirano, que foi levado para suas carreiras subsequentes como piratas e membros do exército revolucionário. E se ele foi desde criança ensinado como ser um rei tirano e por isso sofreu na mão do governo mundial? Não sabemos muito sobre Sobek, mas com certeza temos um indício forte de que o governo mundial fez Kuma sofrer desde seus tempos de criança. É sem dúvidas um personagem castigado pela história. Bonnie chora ao ver o passado do seu pai, mas ao mesmo tempo ela precisa saber de todos os segredos. E no final, pessoal, aparece nada mais nada menos que Morgans, o romântico, fazendo com que Luffy seja o vilão dessa história, e não o governo mundial. Pois se as pessoas descobrem que o GM está atrás da cabeça de Vegapunk, com certeza todos os habitantes iriam se revoltar contra o governo. O Vegapunk, como que inventou vários tipos de energia que abastecem cidades ao redor do mundo sendo caçado, iria ser ruim para a reputação dos caras.
Morgan, o romântico filho da p... inventou uma história que Luffy e Yonkou sequestrou o Vegapunk, cercou Egghead e declarou guerra contra a marinha. Mais uma prova que o jornal está sendo vendido para o governo. Que novidade. E para terminar o capítulo, vimos nossa querida Vivi retornando, né? Achando um absurdo uma história dessas. Luffy jamais faria isso. E ao lado dela o Apple, com medo da porra. É, velho, muito bom saber que a Vivi está bem. E agora resta saber como ela foi parar junto com o Morgans. Vive uma nakama muito importante para Luffy. Eu honestamente acho que vai ter uma briga se o Morgans publicar essa história. E é isso, meus amigos. Se você viu até aqui, muito obrigado. Gostaria de saber sua opinião a respeito. Comente aí e fica na paz.